mantenha vivo na política, para que ele coloque adiante o seu projeto político. Então, na área da economia, eu acho que esse debate, nós temos uma visão, que é aquela visão que foi implementada pelo muito do presidente Jair Bolsonaro, tá? De redução de burocracias, redução de impostos, e só nós da direita conseguimos fazer essas propostas. Por quê? Porque o Lula, por exemplo, ele se sustenta devido a um Estado gigantesco, inchado e ineficiente. E qual é a única fonte que ele tem para se alimentar? É o imposto do trabalhador. Então, como ele tem esse Estado gigantesco, é o instrumento político dele para regar a mão de político para votar a favor dele, nos interesses dele dentro do Congresso, para colocar a militância dele em cabides de emprego por aí, ele nunca vai abrir mão disso. A economia brasileira pode estar no chão. Lula não vai reduzir o tamanho do Estado, porque isso para ele é suicídio político. Nós, por outro lado, somos eleitos, né, falando que a iniciativa privada é que gera os empregos. E nós temos, então, que garantir, enquanto gestores públicos, uma atmosfera para que seja atrativo esse investimento. Aí entra um pessoal do mercado financeiro com capital, entra o empreendedor, entra você reduzir as burocracias, né? E sempre que possível, reduzindo também o tamanho do Estado. Bolsonaro, no primeiro ano dele, ele cortou mais de 20 mil cargos comissionados e funções gratificadas. A redução de tributos, ele quase acabou com o IPI. Então, essa foi a maneira que a gente conseguiu de colocar adiante, mesmo sem ter um Congresso favorável, né? O Rodrigo Maia nos sabotou muito nas nossas tentativas. Por exemplo, a proposta do Paulo Guedes da carteira de trabalho verde e amarela, né? O que o Rodrigo Maia fazia enquanto presidente da Câmara? Ele pegava as MPs do presidente Bolsonaro, ofertava à esquerda e a esquerda selecionava qual que eles queriam que caducasse. Uma delas foi a da carteira de trabalho verde e amarela, onde o trabalhador poderia escolher se ele quer o modelo atual, onde ele tem que sacrificar ali talvez um terço do seu salário, tem que deixar para pagamento de tributos, FAT, etc, 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 e garantir os chamados direitos trabalhistas, né? Auxílio disso, auxílio daquilo, enfim. Ou um modelo onde ele poderia colocar esse dinheiro no bolso e ele próprio decidir onde usar. E não ficar esperando uma tragédia para ter a liberação de um FGTS, né? Ou deixar que o seu dinheiro fique, né, à mercê de indicados políticos, como, por exemplo, o dinheiro do Postales. O humilde carteiro contribuiu com Postales. O que o governo do PT fez? Comprou papéis podres da Venezuela. Quem é que bota seu dinheiro na Venezuela? Ninguém. É claro que vai dar rombo. E aí a petezada mete a mão no bolso do carteiro e diz que o problema é o Bolsonaro. Com o Bolsonaro, os Correios estavam tendo lucro recorde. E agora? Voltou a ter déficit. Por quê? Porque é uma quadrilha que está no poder. O Lula e as pessoas que estão em torno dele são criminosos. É um crime você pegar 30% de um salário de um cara que não recebe 3 mil reais por mês e obrigar ele. Porque o Postales era para ser a complementação. Eu estou falando do Postales, poderia falar do FUNCEF, do Previ, de vários outros fundos. Mas aquilo dali é a complementação da renda do cara. Ele está planejando o quê? Se aposentar, fez um pé de meia, e aí quando ele vai pegar o dinheiro, não. Agora você ainda vai perder 20% a 30% do seu salário. Te falar aqui, finalizando, se meu pai fosse reeleito, ele estava com uma proposta. Isso daí é uma parte que a gente pecou, na parte da comunicação, né? Tem que ter uma autorreflexão. Ele tinha uma proposta para você, com os lucros dos Correios, tirar esse encargo, né, que é uma mordida na fonte do salário dos carteiros, do rombo do Postales. Infelizmente, deu PT, tá aí o Lula, né, fazendo basicamente tudo que ele sempre fez, e a estatal voltando a dar prejuízo. Então, a economia é uma parte que a gente vai debater muito ainda até 2026 e sempre seguirá debatendo. É legal ouvir isso sobre economia, porque eu, como brasileiro, eleitor, investidor, eu não consigo enxergar essa pauta entrando em 2026. Que eu acho que é uma pauta um pouco impopular, principalmente se falar no que precisa ser feito na economia. Porque a gente está caminhando para um grande problema fiscal que a gente deve ter, principalmente a partir de 2027. Né? Em outras palavras, o presidente ganhar, seja ele um cara austero ou gastão, ele vai ter que, de alguma forma, fazer alguma reforma ou alguma mudança ali no plano fiscal para o Brasil não parar, o Brasil não quebrar. Mas mesmo assim, eu não sei se esse assunto vai entrar em 2026.
Qual o seu palpite, Eduardo? Você acha eu acho que pode ser que sim, Salomão. Eu lembro em 2019, a gente teve até manifestação de rua quando as pessoas pediam reforma da Previdência. Uhum. Né? Isso daí foi algo assim que, meu Deus do céu, a gente nunca imaginou que uma coisa dessa pudesse acontecer, né? Mas isso daí vem através do quê? Através da verdade. Né? Você levando a verdade, as pessoas entendendo a situação, e eu acho que isso fica melhor ainda com a polarização. Por quê? Porque o Brasil vai caminhar para um buraco, e esse buraco é representado pelo Lula e pela esquerda. Ainda que você não entenda, né, a pauta da direita, né, ou liberalismo, ou qualquer teoria, né, econômica, você sabe que do outro lado vai estar alguém oposto a isso. Uma possibilidade, né, de algo diferente. Então isso tende a levar as pessoas a votarem mais à direita também. Né? O que eu não consigo entender, eu vou pedir ajuda de vocês, né, é como que o Brasil, eu concordo com você, está caminhando para esse cenário onde não há austeridade fiscal, onde não existe um governo forte e querendo fazer as reformas necessárias através do Congresso Nacional para que o país volte para os rumos, até porque, como eu falei, né, uma reforma administrativa, por exemplo, seria um suicídio do governo Lula, reforma administrativa séria, porque ele perderia apoio político, perderia cargos, etc. Mas nesse ambiente, eu estou vendo a Bolsa bater recorde. Aí eu pergunto para vocês, por que é que a Bolsa está batendo recorde se muitos já estão conseguindo enxergar que o Brasil está caminhando para um cenário econômico pior, onde está se aprofundando a crise, né? Onde a taxa de juros está lá em cima, não vai descer, porque o governo não toma as atitudes necessárias para que ela seja reduzida. Ô Eduardo, a resposta não é tão complexa, não. A Bolsa está subindo aqui no Brasil, mas não pelos motivos brasileiros. A Bolsa está subindo pela mesma forma que está subindo no México, no Chile, que é um movimento que a gente está vendo deram o nome de desdolarização, né? Mas o dinheiro que migrou para os Estados Unidos e por lá rendeu muito nos últimos 10 anos, né? Só ver a valorização das bolsas lá. Com essa sacudida das políticas do Trump, teve uma pequena realocação, que é o que é pequeno para os Estados Unidos é muito grande para a gente e para outros emergentes. Então, se você olhar a bolsa em dólar, o Ibovespa subiu tanto quanto as outras bolsas da América Latina. E aí você também vê pela moeda. Nossa moeda também teve um desempenho parecido. Então, é muito mais por fatores externos do que internos. Então, a nossa bolsa, ela, apesar de ter subido, ela continua bem barata se olhar para as empresas que aqui estão, porque pouca coisa foi por motivos tupiniquins. Tem muito mais um fator externo aí explicando essa alta da bolsa. Então, na verdade, a gente tem um potencial que está represado. Totalmente represado. Se a gente mola bem destravar comprimida. algumas amarras. Porque a gente tem empresas que aprenderam a viver num cenário de juro muito alto, que fizeram uma boa lição de casa, então elas estão bem capitalizadas, estão com caixa líquido ou dívida muito baixa, estão entregando um resultado operacional bom, né? Porque em tempos de crise você tem que mandar embora a gente, você tem que ser mais eficiente, você aprendeu a fazer mais com menos. Então, se a gente viver um momento de queda de juros, com uma mudança de governo para um governo mais reformista, um governo mais liberal, e o mercado subalocado como está, você tem um potencial de valorização enorme aí pro mercado brasileiro. Acho que eu sei em quem você vai votar em 2026, hein? Poderemos sonhar com aquele famoso Bolsa 200 mil pontos